uma coisa que muito me despertou interesse na inteligência artificial é exatamente isso. Como, né? A gente está vendo aí uma evolução dessa tecnologia muito rápida, né? De 2022, final de 2022 para cá, né? Já expandiu muito. Tudo. Agora, eu usava o Canva desde 2016. Ele está com inteligência artificial. Tudo que você vê, né, todos os aplicativos que a gente está usando já tem, né, inteligência artificial neles. Quer dizer, essa evolução está sendo tão rápida. Vários profissionais estão, né, se apropriando disso. E por que nós, professores, também não estamos nesse movimento, né? Então, comecei com a Adriana já nessa questão, né, de pesquisar mesmo essas possibilidades da inteligência artificial na educação. E é isso, estamos aí. Bom, gente, está aberta a palavra, vocês fiquem à vontade. Eu estou gravando mais para a gente ter assim o registro da conversa, mas a gente não vai divulgar, mais para a nossa pesquisa mesmo, né? Se vocês quiserem, a gente partilha com vocês depois também, para a gente poder não ficar aí anotando, mas ficar mais solto mesmo. Então é isso. Então vocês estão com a palavra, se quiserem começar a falar um pouco do que vocês estão fazendo, como é que estão vendo isso, enfim, fiquem à vontade. Eu não sei também se Paula conhece Cláudia conhece Paula. Não, acho que não. Não, a gente não se conhece, mas acho que a gente pode começar e depois que cada um se apresenta, né? Acho que a gente pode... Tá bom. Bom, então posso começar a falar. Então, né, para quem não me conhece, né, eu sou Paula Carolei, eu sou professora da Unifesp, eu trabalho principalmente no curso de Design Educacional, tá? Então, um curso que a gente tem lá que trabalha um pouco dessas questões, né, de pensar novos desenhos para a educação e problematizar até, né? Então, a gente tem um curso que é um curso, é uma graduação tecnológica por projeto. A gente até fez uma revisão recente do PPCI que a gente problematizou muita coisa. Até estou contente de ter conseguido tensionar algumas coisas do curso. Então, estou bem contente com algumas coisas que a gente tem conquistado na universidade. E, né, eu tenho esse trabalho com tecnologia de educação, cultura digital há um bom tempo também, né? E a questão eu tenho trabalhado muito nessa questão, principalmente do design educacional, sempre me chama atenção nesse sentido de pensar, né, novos modelos de educação e não modelos fechados, né? Então é como o design, na ideia não é criar modelos que vão ser seguidos, mas dar visibilidade para os processos. E recentemente eu fiz o pós-doc na Universidade Aberta de Portugal, e foi justamente como as estratégias de design, as abordagens do design ajudam a dar visibilidade para a prática docente, para o próprio docente poder reconstruir, projetar, reprojetar. Então, eu trabalho bastante, inclusive, tenho dialogado bastante com a pesquisa e formação, que a Edmeia também trabalha bastante, Edmeia Santos. Então, estou trabalhando nessa perspectiva. Em relação à inteligência artificial, o engraçado é que, assim, não é recente o que eu tenho trabalhado com inteligência artificial, é que a gente teve um grande boom por causa da inteligência artificial generativa, né? Então, já faz uns, sei lá, 7, 8 anos, assim, quando começaram os modelos do Watson, quando começaram algumas coisas de Big Data e tal, eu fiz algumas análises de ambientes virtuais que usavam inteligência artificial. Né? E algo que eu sempre pontuava, né, e eu já vi um problema ali, é que a gente tende, né, e todos esses algoritmos, tudo, né, eles tendem a trabalhar com a padronização, né, meio óbvio isso, mas não precisaria ser assim, né? Eu acho que se você está explicitando dados, não necessariamente você precisa explicitar os padrões, você pode explicitar as singularidades.
né? E aumentar a conversa da diversidade. E eu acho que isso é uma chave que raramente eu vejo ser apresentada, né? Então, por que a gente não pensa em como a gente trabalhar no apoio para explicitar as diversidades, para gerar, né, diálogos, conversas, né? E eu lembro que isso me veio eu estava analisando um ambiente virtual, era uma instituição social, e eles queriam montar o ambiente virtual e foi oferecido esse com inteligência. E eles tinham cursos muito diferentes, não dava para caber todos na mesma caixinha. E a inteligência era corrigia coisas, dava feedback automatizado, que era tudo que eles não queriam, né? E eu lembro que foi uma conversa muito boa a respeito disso. Então, eu conversava sobre isso, eu via muitos problemas nisso. Mas quando entrou a IA generativa, eu acho que ela é mais assustadora, porque ela parece que ela está criando mesmo, que ela tem autoria, né? E aí a gente está numa situação que a gente está vendo mas assim, os modelos de conversa, né? Acho que continuam iguais, né? De você estar se investindo muito na tal engenharia do prompt, que é fazer boas perguntas, mas muito pouco com o que se faz com as respostas, né? E como conversar com o que vem, né? Então, acho que... e aí foi nessa perspectiva que eu comecei uma pesquisa. Eu, eu tenho um desenho, né, que também saiu da minha pesquisa de pós-doc, um framework, que foi justamente para que assim, para ajudar os professores. Os professores sempre têm aquela coisa e isso parece mágica nas universidades, por mais que a gente... E na pandemia, eu trabalhei muito com a formação docente na universidade, e o que acontecia? Essa história das metodologias ativas é contaminante, não tem o que fazer, assim, né? E eles ficam procurando os modelos, né? E eu tentei inverter os modelos, né? Então, não qual metodologia, né? Mas que tipo de autoria você propõe para os seus alunos, para eles pensarem, né? O que seu aluno faz, né? Quais são as autorias? E aí eu fui desenhando, assim, explicitando essas possibilidades, dando alguns marcos para eles conseguirem apoiar a reflexão deles, ampliar a reflexão deles, né? E aí, a partir do framework que eu criei para explicitar as autorias, eu estou usando isso com a inteligência artificial generativa. Então, como é que ela pode apoiar a autoria? No começo, eu achei que ia ser muito legal. Eu achei que assim, nossa, vai ser um apoio, né? A gente vai conseguir pensar em propostas, né, em criar dispositivos autorais. No uso, eu fui me decepcionando bastante. Vou combinar que assim, não é só com a questão da IA em si, mas que por causa do uso, porque ela é alimentada pelas pessoas. A gente tem uma questão de achatar. Então, por exemplo, sei lá, agora a nova modinha da inteligência artificial generativa é a multimodalidade, pegar um monte de texto, vídeo, põe lá e ele faz resumo, ele faz fichamento, ele faz... Isso é horroroso, porque principalmente os textos mais críticos, ele joga fora toda a crítica, ele cria médias, então assim, é muito complicado, mesmo os textos. Então assim, aí eu comecei a ver que tinha umas coisas tautológicas acontecendo, né? E aí crescendo a repetição das coisas, né? Então tem várias coisas que eu estou observando e que eu estou muito preocupada. Então assim, então quem que está pesquisando comigo? Então eu tenho um grupo eu tenho um grupo principalmente que a gente trabalha com a questão da inclusão, que é o mestrado que eu faço parte, mas eu tenho um grupo de alunos e ex-alunos que a gente trabalha, que está focado na inteligência artificial. Então eu tenho uma ex-aluna que a gente está trabalhando com e que ela está
fazendo uma pesquisa com o ensino básico mesmo, que ela é professora de ensino básico. Então, de pensar, né, como é que os professores estão usando essa inteligência artificial e né, quais são o que ela. Então, primeiro a gente só fez uma conversa com alguns grupos, né, tentando entender essa questão da autoria, né, e a gente tem visto, assim, crescer muito a questão das plataformas de administração, que aí tem uma outra aluna que trabalha com essa questão, que é outra enrascada terrível, assustadora, e a gente tem, aí eu tenho uma aluna que está trabalhando com o design educacional, os designers educacionais como profissionais estão trabalhando com isso, e um outro que trabalha com professor de ensino superior. E também um outro de iniciação que estava fazendo em cursos. Esse foi bem interessante, a gente estar trabalhando com como os alunos resolvem problemas complexos usando a inteligência artificial. Aí a gente está criando uma rotina, que nem a rotina de pensamento do projeto Zero, né? Mas uma coisa meio parecida, né? De discutir isso. Então é isso. E mesmo eu quero também trabalhar com os bots, mas não bots para responder coisas. Bots para bots reflexivos, bots provocadores, não sei, eu quero alguma coisa um pouquinho diferente, porque o que eu vejo muito é isso. Eu vejo um movimento de tentar, como a inteligência artificial, então eu vejo esse movimento da medialização, que me preocupa bastante, de passar régua em tudo, de evitar conflito, de evitar, né, das respostas, elas evitam os conflitos, e os conflitos são muito importantes para a gente, né, conversar, discutir, ampliar. E outras coisas que eu percebo muito é que, né, aquilo que eu já tinha falado antes, de não valorizar singularidades, sim a padronização. E o outro ponto que tem incomodado é você ter essa questão de como ela erra muito, né? Ela alucina, porque ela não interpreta, eles estão tentando treinar, né, criar bolhas. Então eles treinam para você responder só dentro daquele quadrado. Então a gente está, ao invés da gente ajudar a lidar com a complexidade, a gente está criando cada vez mais bolhas. Então é isso que assim. Então são essas minhas questões que eu estou me debruçando, provocando, analisando. Ainda estou assim num processo de meio, ainda estou, né? Eu Só vou tudo fazer isso, uma. né? Só tudo isso, né, Paulinha? Que agora eu já estruturei um pouquinho mais. A gente tem algumas conversas estruturadas que a gente fez com professores e tal. E agora eu vou fazer, vai ter um curso que também com alunos e professores, que a gente vai discutir isso. Então é isso, é nessa brincadeira que eu tô. Vamos ouvir a Claudinha. Ju, você quer fazer algum comentário? Porque aí eu ia passar para a Cláudia falar. Ah, não, deixa a Cláudia falar, é pergunta. Tá bom, beijo. Então, boa noite novamente, né, Bruno? É um prazer grande, né? Desejo muito sucesso na tua pesquisa, na sua pesquisa, Adriana, também, vocês juntos e com o grupo também, né? É um prazer muito grande estar aqui, Juliana, Judilma, e Paula. Prazer grande conhecê-la, Paula. Prazer. Eu sou aqui do IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, e também hoje eu faço parte da Cátedra de Pesquisadores da USP, o Cátedra Oscar Sala, no grupo de Trabalho, Inteligência Artificial e Educação. Além de também ser integrante do NUPEDEA, perdão, do NUPEDEA, mas do CADJO. Eu lembro quando eu respondi a pesquisa, eu respondi também pelo CADJO, o nosso grupo de pesquisa que estuda as relações entre tecnologia e educação. Mas onde eu tenho desenvolvido bastante, assim, tenho tentado sobre a
entre aspas, IA e educação, tem sido junto com o meu grupo da Cátedra de Educação e com os meus orientandos também, Adriana, e com a minha própria pesquisa, da minha coordenação. E aí, Juliana, eu te falo uma coisa. Toda a minha inquietação começou justamente pelo, assim, muito próxima à sua inquietação. Eu estudo, atuo em 2 programas de pós-graduação, né, no mestrado, tanto no mestrado acadêmico quanto no mestrado profissional em educação, os dois, e, e tenho orientado pesquisas lá, né, as pesquisas de mestrado e as pesquisas também na graduação de iniciação científica. A maior parte delas hoje estão justamente aí em torno dessa questão, né, dessa temática e ao mesmo tempo problemática da questão da entre aspas, IA. E então os meus estudos hoje, eu comecei a estudar sobre tecnologia e educação há bastante tempo, né, um pouco antes do meu mestrado, inclusive, e foi justamente a partir dos discursos pedagógicos que estavam se constituindo em torno de uma época que a gente nem estava falando tecnologia, a gente falava muito informática. E nessa época, informática na educação, e nessa época, Juliana, eu já estava inquieta pelo que você apontou, que é a questão, por exemplo, da formação de professores, e num outro vértice, a questão do trabalho pedagógico didático. E aí, então, uma das questões que sempre me inquietou foi justamente isso, acerca do trabalho pedagógico didático e a relação deles com as tecnologias, né? Em particular, a questão das tecnologias digitais. E aí eu queria sempre, era esse movimento meu que começou mais ou menos em 2005, era esse movimento de tentar entender, eu queria ir além do aspecto instrumental, eu queria ir além de uma dinâmica metodológica criada também. E aí eu comecei a pensar, assim, criar categorias para mim, né? O que eu considero como técnica, o que eu considero como tecnologia. Tenho ali todo uma constituição teórica que começou lá, mas ainda está sempre em formação para mim. E aí, assim, só adiantando um pouquinho, no meu pós-doc, que eu fiz com o pessoal com a Heloísa Buarque, da Holanda, aí da UFRJ, no PAC, eu comecei a ficar inquieta com a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, eu tive, né, muitas conversas com o pessoal, eu não sou das humanidades digitais, estudo a questão da cultura digital, mas eu não sou das humanidades digitais, e aí eu comecei a ficar inquieta com algumas questões que eles colocaram, porque sempre o movimento, para mim, é um movimento da formação e trabalho docente. E eu não via esse movimento. Então, eu finalizei o pós-doc aí e comecei aí na UFRJ, lá na UFRJ, e continuei com as mesmas inquietações no que se referiam, só que agora crescida uma questão, a questão das tecnologias de inteligência artificial, né? E comecei a tentar entender, né, como que estava se dando esses desdobramentos da IA, os discursos que começaram a constituir, porque são discursos que muitas vezes, com todo o respeito que eu tenho a toda a produção acadêmica, são discursos que muitas vezes não estão considerando quem está lá no chão da escola, que são os professores, principalmente da educação básica. A gente tem pensado muito para a educação superior, mas a gente o olhar está um pouco, às vezes, desfocado para onde a gente tem que olhar também. E aí eu comecei a pensar isso, né? Eu falei, gente, primeiro eu fiz um mapeamento das pesquisas. Eu queria entender como que esse cenário foi constituído desde a década ali de 40, mas como que ele estava sendo constituído para a gente nas produções acadêmicas, o que já tinha de pesquisa. Só que eu não queria aquela coisa do Alan Turing, eu não queria contar história de novo, né? Por isso que eu adorei quando a Adriana colocou lá no e-mail, não é palestra. Eu não queria contar história, tudo de novo, assim, isso para mim estava ok. Eu queria entender que boom é esse desses chatbots que foram chegando, da IA, essa questão da IA generativa, mas o que realmente estava chegando para a formação e trabalho pedagógico didático, sabe?
E aí eu tomei como um parâmetro para mim, um marco teórico, o lançamento do laboratório da OpenAI, por exemplo, um deles, né? Porque nós temos outros, temos diretrizes, orientações, faz nada de regulamento, né? Estamos aí na labuta para ter o marco regulatório aprovado aqui no Brasil, projeto de lei. E aí eu tomei ali tentando entender de 2016, com o surgimento do laboratório da OpenAI para cá, mas sempre o movimento era um movimento de tornar, de mercadorização da tecnológica, da educação, sabe? E sempre aquilo com orientação neoliberal, com aspecto instrumental, uma dinâmica muito metodológica na questão não só mais das tecnologias, mas das tecnologias de IA generativa. E, e aí isso continuou me inquietando. Eu levava para o meu grupo, para o Catió, levei para o Nupedeia, não conseguia assim. Eu sou muito inquieta para descobrir as coisas. Eu gosto, assim como a Paula colocou, né? Eu não gosto de me colocar em caixas. Eu gosto de entender como que os meus colegas estão pensando para me ajudar a pensar. E foi quando eu fui parar na cátedra Oscar Sala, né, com o pessoal ano passado, constituí o grupo deles, e o GT, né, constituí o GT de Educação e IA. Então, assim, essas questões muito antes do chat GPT, de atribuir valores, né? A gente sabe que a tecnologia não é neutra, tá tudo ok para a gente, mas de atribuir valores aos dispositivos tecnológicos, ela não é da agora, né? Ela é antiga, já se fazia isso com softwares educativos, já se fazia isso com os ambientes virtuais de aprendizagem, com a leitura que é realizada, inclusive da própria modalidade de AD, com a docência online, que acaba utilizando elementos que se usava na educação presencial, com as tecnologias digitais isso já acontecia, só que com a IA generativa a coisa ampliou. E aí o que me move, né, é o pouco olhar que se tem sobre o trabalho pedagógico didático. Isso é o que me move sobre as concepções de formação humana integrada, unilateral, que considera, por exemplo, ali a perspectiva da formação do pensamento crítico na totalidade do ser humano. Então, assim, mas isso também, sabe, não significava, por exemplo, para mim, e eu tenho muita clareza disso, que a gente ia deixar de olhar aspectos que são importantes como a instrumentalização. Então, a gente precisava começar a usar a ideia de aprender mesmo o uso instrumental. Mas, por outro lado, a dinâmica que a gente fica vendo é uma dinâmica sempre do foco no uso instrumental. Isso não é, para mim, o que se constitui numa cultura digital pensada na cultura escolar, né? E aí isso continua me inquietando. Levei para o grupo agora, a gente tem pensado isso muito lá no grupo da cátedra, temos reuniões semanais para isso, estamos tentando publicar juntos sobre isso. E aí eu fiquei pensando assim, são espaço essa formação, como que ela está se dando para as tecnologias de IA generativa, né? São espaços de instrumentalização ou são esquemas, por exemplo, de apropriação para o professor, para nós, né? E aí eu comecei a estudar sobre a IA e IA generativa, os conceitos, e aí a partir de distintas áreas, por conta dessa inquietação minha, comecei dialogando com as ciências da computação, com um colega que é professor, doutor em IA mesmo. Só que justamente foi muito bacana a nossa conversa, fizemos algumas falas juntos, mas a partir disso eu percebi a necessidade da gente pensar a IA, por exemplo, em um diálogo que envolvesse inter áreas, então, de conhecimento. Não dava mais, até para poder chegar no professor, sabe? No trabalho pedagógico didático. Não dava mais para pensar isso sob uma única perspectiva, né? Sobre aquela história, né? O perigo da história única mesmo. Então, eu comecei a dialogar com várias áreas do conhecimento. Hoje, em particular, eu dialogo com a filosofia da tecnologia e com as ciências sociais na articulação com a didática. E também dialoguei ali com alguns colegas que eu tenho muito respeito, que é o Andrew Oifinger, por conta da filosofia da tecnologia.
para tentar entender essa questão da IA generativa como pela possibilidade de um eixo alternativo da tecnologia. E aí, por exemplo, a partir de um olhar da teoria crítica da tecnologia, tentar estabelecer uma relação com a formação inicial e continuada de professores e o trabalho pedagógico, didático, na questão da utilização da IA generativa. Partir para um mapeamento da formação inicial, para ver o que a gente vem produzindo, o que isso está, como está se dando nas licenciaturas em particular. Sim, pouca coisa sobre IA mesmo generativa, pouca coisa foi encontrada eu digo assim, nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de formação inicial. E partir para a formação continuada também. Mas isso eu falo partir, mas é um partir assim, tem muita gente estudando isso junto, para a gente dar conta disso. Estamos fazendo um mapeamento das secretarias municipais e estaduais de educação no Brasil, o que eles estão pensando sobre essa questão da IA generativa e trabalho pedagógico didático. Então, esse é o eixo formação continuada, e aí, nesse sentido, pouca coisa também, né? Pernambuco sinalizou alguma coisa agora, chegamos à conclusão, por exemplo, que se trata de uma questão também curricular, né? Tanto na formação inicial de professores, quanto na continuada, se trata de uma questão curricular no que se refere à generativa, está se focando muito no aspecto instrumental. Essa ideia a própria discussão da cultura digital, ela não está inscrita nesses movimentos, nem de formação e nem de trabalho. E assim, tem muita questão, mas só para tentar concluir um pouco, na cátedra a gente lançou agora, posso compartilhar depois com a Adriana, nós lançamos a partir de um tempo muito de reflexão, de um ano pelo menos, a gente lançou uma carta de recomendações de uso responsável da IA generativa para a educação em específico, e aí a gente considera nela, por exemplo, vários eixos de discussão, desde as big data, plataformização, questões de dados, a questão da própria formação de professores. São 9 itens de recomendação de uso da IA responsável. Nós vamos lançar a carta, que é um documento que desdobra isso, desdobrando. Nós começamos com o estudo de documentos mesmo, que tem orientações, com as orientações internacionais, o Unesco, entre outros, mas a gente trouxe para um contexto brasileiro, contexto educativo brasileiro. Essa era a nossa preocupação. Inclusive, outra preocupação é o estudo do mapeamento do marco regulatório na América Latina, que é o que a gente também tem feito agora. E aí, a partir de tudo isso, nós publicamos um infográfico, vamos lançar a carta de recomendações com os desdobramentos daqui a pouco, eu espero, além de outras questões que o grupo tem feito, a gente tem dedicado à formação, Adriana, Juliana, que colocou a questão. E agora, depois desse mapeamento das secretarias de educação, que a gente também realizou, e de muita luta, porque teve que ter uma luta junto a uma secretaria de educação aqui em Goiás, municipal, nós vamos lançar agora em agosto um curso para mais de 800 professores sobre IA generativa e trabalho pedagógico didático. Então, esse tem sido o nosso desafio. Eu falo assim que é entender todos os, eu não gosto muito desse termo, mas todos os riscos que a IA vem trazendo para a gente. A IA generativa, ela trabalha com a predição de dados, é um bate-volta, a gente alimenta, então não tem inteligência artificial para nós, tá, gente? Eu respeito todos os posicionamentos, mas para nós, hoje, a gente questiona o conceito de IA, né? Eu tenho questionado particularmente o próprio conceito de aprendizado de máquina, porque para mim é um treinamento de máquina e altamente perigoso, porque são os nossos dados que estão sendo colocados ali, que a gente pode conversar até sobre isso depois, mas também eu acho perigoso a gente se furtar de pensar sobre isso para o trabalho docente, para a formação e trabalho docente, né? A gente ficar no discurso assim, então peraí, não bora usar,
vamos partir para o enfrentamento, e que eu acho que é importante a gente questionar a questão de tudo que está acontecendo, do uso dos dados, captação de dados, do processo de predição, não coloco isso em jogo. Mas o que eu coloco em jogo é, esses discursos prevalecem e, de novo, ao longo de toda a historinha aí que eu fui contando para vocês, a gente vê os nossos professores, a gente e os nossos colegas, principalmente da educação básica, sem essa formação. E agora com a IA generativa, né? E aí? Então, essa tem sido a inquietação. A gente espera iniciar esse curso agora, dia 23 de agosto. Um ano, a gente vem trabalhando na elaboração dele. Previsão realmente de 800 professores, e espero contar essa experiência depois para vocês, de como foi. É fruto de pesquisa também. Ah, que ótimo. Que bom, Cláudia, ouvir você. Que bom te ouvir, Paula. A Ju tinha uma questão, não sei se você quer fazer agora. Pode fazer, Ju, se quiser, a gente já vai conversando sobre. Depois eu quero fazer uns comentários também. Pode ser para todo mundo responder, porque é uma inquietação minha, né? Porque eu trabalho com formação de professores há um tempo, e o que eu percebo é que eles têm muita dificuldade em relação à tecnologia, né? A gente não tem tantos professores com habilidades, né, em relação à tecnologia. Agora, na nossa rede, a gente tem, na rede municipal do Rio de Janeiro, que eu tenho uma matrícula, a gente tem algumas escolas, né, em torno de 20% de escolas que a gente chama de JET, são os ginásios educacionais tecnológicos, que já têm uma expertise para tecnologia diferenciada na rede. Não significa que todos os professores dessa escola saibam trabalhar com tecnologia, mas tem alguns professores que vão ser formados e vão conseguir trabalhar com os alunos em relação a isso. Eu fico pensando assim, a gente fala, né, de trabalhar de forma crítica, pensar na inteligência artificial com os alunos, né, fazer atividades e tal, de forma que eles tenham uma reflexão em cima daquilo, trabalhar de forma crítica, mas o professor, será que ele está usando a inteligência artificial de forma crítica? Ou se ela é um assistente a mais no trabalho pedagógico dele? Será que ele consegue pensar de uma maneira, né, crítica em relação a esse tipo de tecnologia para trabalhar com seus alunos? O que vocês acham em relação a isso? Assim, Juliana, eu vou falar por conta dos estudos e um pouco da vivência também, né? Eu venho do Instituto Federal, que trabalha, nós temos educação básica, técnica e tecnológica também, a gente também atende, né? Eu também trabalho com educação de jovens e adultos, não falei isso no início. Olha, é o que eu te falei, o que vem residindo, pelo menos há uns 30 anos de estudo que eu já mapeei, é justamente uma formação instrumental. Isso que você perguntou é o que vem deixando assim inquieta mesmo, e que assim, o que eu penso é que se a gente conseguir unir essas inquietações, a gente consegue apresentar um resultado bacana. Mas essa questão que você falou, como formar, por exemplo, um pensamento crítico? Será que ele usa a IA generativa como mais um assistente, um chatbot ali à disposição? Bom, isso vai da formação. Essa foi a minha primeira, se é que eu posso ter uma resposta, mas é que essa foi a minha primeira resposta, Juliana. E essa formação, ora ela está instrumental demais, ora ela, ou então ela se volta numa perspectiva contrária, não faça uso. Tá, mas ela tá aí, a IAG tá aí. Ela tá para nós, posta um caminho sem volta. A gente tem ali, mas como tu vai fazer essa discussão se a formação não tem? Né? Se não há, assim, e não é culpa, não há uma culpabilização do professor nisso. Aí ele trabalha, nós trabalhamos com o que a gente tem. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, porque está na formação. Essa questão da secretaria, por exemplo, eu tive que usar de quase que uma orientação neoliberal para conseguir implantar esse curso dentro de uma secretaria de educação. Eu tive que usar mesmo de slogans, né?
Slogans do tipo assim, olha que legal, sua secretaria vai ser uma das primeiras a ofertar no Brasil um curso que trata da IA generativa para professores. Foi só assim, porque foi muito tempo, eles não queriam. Eles que eu falo não são os professores, né? Os gestores, eles não queriam, né? Porque o que que acontece? Você pega uma plataforma, por exemplo, escola do governo, escola virtual do governo. A gente critica as big techs, mas quem está lá oferecendo curso? Microsoft. Mas a gente que está aqui pensando, estudando, ralando pra caramba, produzindo elementos, né? Porque a gente está produzindo elementos teóricos, é o que a gente vem tentando fazer. E aí? Por que que os nossos elementos teóricos, os resultados de pesquisa não podem chegar para nós, para os nossos colegas? E isso só chega por meio da formação. Então, ele vai usar assim ele vai usar como um assistente. Se é isso que teve de formação, o pior de tudo é porque vão culpabilizá-lo ainda por isso, né? A formação, isso é um dos desafios que as secretarias, né, tem muito hoje. A gente tem problemas em relação a dar formação para o professor de forma continuada no período de trabalho, né? O Estado, por exemplo, tem uma matrícula no Estado. Ele disponibilizou uma plataforma, professor AI, se eu não me engano. Acho que é mais, eu não sei se é isso, mas disponibilizou uma plataforma em parceria com Eureka Digital para os professores da rede, mas sem informação. A gente tem disponibilizado. Dá um Exatamente. acesso só, né? Só dá o acesso e você pode usar como E você faz o quiser que lá. quiser. Exatamente. Esse ponto é o ponto-chave hoje em dia. Os professores estão usando sem informação. E a Com gente está vendo coerção. sketch. Com coerção. Com coerção. A coisa. E com mapeamento, com. Não, coerção, com vigilância. Assim, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo em relação às plataformas. Coisa grave, grave mesmo. Eu penso que, só para não perder, né, porque vocês estão falando coisas tão potentes, né, que assim, quando a Cláudia chama atenção para essa questão, né, da instrumentalização, né, que é uma coisa que a gente vem batendo nessa tecla desde a informática educativa, né, que assim, eu imagino, né, que você, Claudinha, deve ter visto isso como aluna, né? Eu já trabalhava, né, como professora nessa época. Mas o que a gente já criticava, né, essa instrumentalização e os processos formativos, principalmente os que a gente vem acompanhando e vem atuando, eles têm essa pegada mais instrumental mesmo, né? Do como fazer. Como fazer. Tanto que, assim, logo que a gente acabou aparecendo, né, em 2022, final de 2022, a questão da inteligência artificial generativa, ChatGPT, bababá, logo a gente já recebeu um monte, assim, 10 passos para você usar a IA na sua aula, né? Então, assim, esse fazer, esse uso, né, que é muito também da praticidade que os professores querem, né, que a gente sempre fala assim, não existe modelo, mas todo professor acaba pedindo um modelo. Por quê? Porque tem, assim, está no corre, né, está o tempo todo tentando apagar o incêndio, dando aula em 3, 4 escolas, enfim, então o que tiver ali à mão, melhor, né, e isso vem ao encontro, inclusive, dessa questão que a Paula falou, né, dos usos desses recursos de IAG generativa, como para fazer resumos, fichamentos, enfim, né, planos, planejamentos, slides, tudo, né? Mas, assim, em complemento a isso, eu acho que uma questão que... Eu tenho várias questões, né? Inclusive, muitas delas vão ao encontro do que vocês falaram e das questões de vocês. Mas, assim, como a gente pode, então, desenvolver um processo formativo que não seja instrumental, né? Ou seja,
Quando você fala que você, Cláudia, vai fazer agora, né, um curso para 800 pessoas, né, como é que você está conseguindo estruturar isso de modo a não reproduzir essa instrumentalização, né, que é o esperado, inclusive, pela Secretaria de Educação, né? Porque, na realidade, a gente forma especialistas, sempre formou especialistas em Word, especialistas em formatação, especialistas em fazer algum tipo de vídeo, né? Então, assim, na realidade, a gente acabou usando, a gente sempre fez tutoriais, né, de uma outra forma, tentando problematizar e tensionar, mas o suco, o caldo, era esse, né? Então, como é que a gente pode trabalhar numa perspectiva crítica, numa perspectiva formativa, que ela não seja reativa, mas que ela seja realmente propositiva, que o professor consiga, por exemplo, enxergar? Porque eu acho, um dos meus medos é que a IA, eu coloco a IA como com o mesmo a mesma questão, a mesma tensão da internet, do boom da internet, né? Quando a internet surgiu na vida das pessoas, nós tivemos que reinventar as relações e os contextos, as formas de produzir, socializar informações e conteúdo e conhecimento, etc. Né? A Adriana não existia digital, eu tive que criar uma Adriana digital, assim como todos nós, né? A inteligência artificial generativa, ela está sendo encarada como mais uma rede social, mas ela não é uma rede social. Ela está mudando, ela vai mudar um paradigma muito sério, né? Assim, eu vi até eu tenho trabalhado com um texto da Paula Guerra, que é da USP também, né? E ela traz dados horríveis, né? 54,6% dos empregos no Brasil vão ser extintos em 6 anos. Gente, 6 anos é agora, né? Então, assim, isso é uma previsão que eu acho que ela está fazendo ainda generosa, porque eu acho que a coisa já começou, né? Então, assim, como fazer essa formação? Como é que a gente pode trazer, né, esse olhar crítico, não daquele olhar crítico tipo, então não vamos usar, que é o que acontece com o celular, né? Então, assim, não quero, então, assim, vamos abolir o celular da sala de aula, porque aí a gente elimina o problema. Não é assim, não é esse, a gente não quer abolir, a gente quer integrar. E uma coisa que eu acho que é bacana a gente entender é que a IA talvez esteja nos dando a oportunidade de devolver para a máquina a mecanização. E a gente ficar com a criatividade, com a autoria, né? E não o contrário, porque, querendo ou não, a gente está numa sociedade, nós que somos pesquisadores aqui, que nós somos o tempo todo convidados e obrigados a fazer processos mecânicos, né? A gente está mecanizando a nossa vida, as nossas autorias, a nossa produção, a gente tem que produzir. E, então, se a gente consegue dar a ela, deixar que a máquina realmente cuide dessa parte mecânica que lhe compete, e a gente assume de vez a nossa criatividade, ok. Mas como fazer isso? Eu acho que é essa a grande questão. Vou passar para vocês, que eu falei até demais. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, o que eu tenho feito nas formações é ajudar a explicitar os processos da própria docência, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não refletem sobre a sua própria prática, né? E às vezes não valorizam a sua própria prática, né? Então quando a gente tem muitas vezes essas formações instrumentais, com essas metodologias milagrosas, né? Aquela coisa, né, que fala, elas parecem que aquilo aqui é a salvação da educação, e às vezes as pessoas nem valorizam coisas que são muito importantes, né? Então, por exemplo, hoje mesmo, você está convidando a gente para uma conversa. O que muitas vezes a IA, as pessoas estão usando a IA para conversar com a IA, porque não estão conversando entre elas. Então, sabe, e por que ela é tão poderosa? Porque parece que está conversando com ela. Então, assim, e veja que coisa terrível que é isso, né? Mas tem gente que substituindo a terapia pela IA, né? Então, assim, veja a que nível que a gente está de falta de
saber conversar. As pessoas não sabem mais dialogar, não sabem mais argumentar. Então, são questões, parecem pequenas, mas não são. Então, assim, o que eu tentei mapear, parece que é algo assim muito novo, que não é, mas para as pessoas, por exemplo, as pessoas falam, Project-Based Learning, né, tem todos aqueles nomes, aquelas sequências, mas o que é? É uma ação investigativa. O que você faz numa ação investigativa? Que coisas que você consegue convidar o aluno a fazer para mobilizar questões investigativas? Mesma coisa, questões lúdicas, questões analíticas. Então, são autorias. Você olhar para o aluno mesmo, o que o aluno faz, o que ele está fazendo, o que você está fazendo. Então, assim, convidar a mapear as próprias práticas, né? E a crítica, muitas vezes, ela não pode. E quando. Agora, trazendo isso para IA, o que você faz com aquilo que ela te traz. Como é que você conversa com ela e constrói junto com ela? Né? Porque você falou uma coisa muito importante. Como é que a gente deixa o mecânico para ela, né, e trabalha com o criativo? Porque ela não cria. Aquilo lá é ilusão de criação. Ela é e a generativa é uma ação, e não é nem. Porque tem a preditiva, mas a generativa também também é uma ação matemática, né, de probabilidade. Ela não interpreta nada. Tanto que ela alucina, né, que o pessoal fala que ela alucina. Então, o que ela faz? Ela traz os elementos que mais aparecem. E como é que você lida com aquilo que aparece? Né? Então, isso é um aprendizado fundamental, porque a gente precisa aprender a lidar com a complexidade. Então, esse é um desafio, porque eu acho que o desafio maior é ensinar a lidar com a complexidade, porque é isso que o professor... E o professor, ele está tão... É claro que a gente vai culpabilizar, porque né, e não é que não tem modelo, sempre tem modelo. O modelo sempre existe, a gente está... Porque cada hora a ciência é modelo de explicação da realidade que a gente vai... O problema é o modelo fixo, o modelo, né, que você não percebe que é modelo, ele vira dogma, ou, né, e que você entende que aquilo é uma construção, né? Então, esse movimento é que é muito difícil. E você convidar o professor a fazer. Então, acho que eu tenho feito vários exercícios. A gente fez a gente está fazendo alguns exercícios que a gente chama de colaboratório com os professores, de a gente criar coisas juntos, então acho que tem esses movimentos que eu tenho feito com os professores. Mas eu tenho tenho tentado explicitar as autorias, para a gente perceber, né, o que a gente está fazendo com aquilo que a máquina nos traz, né? Então, acho que... Porque senão a gente sempre fica ou na lógica no instrumental ou no anti-instrumental, né? E, na verdade, a gente tem que... Não é nem no instrumental, a gente tem que propor outra coisa, né, que né, a gente não é nem puxar para um lado e puxar para o outro, mas puxar numa direção contrária, né, que é refletir sobre as práticas. Eu acho que assim, sem refletir sobre as práticas, a gente não avança. Então, eu acho que essa questão, Adriana, tem sido um grande desafio para a gente. Para a gente, que eu falo agora, é para o Jonatas e eu que estamos trabalhando na elaboração desse curso há um ano. Inclusive, eu cancelei minhas férias, gente, para trabalhar nesse curso, do tanto que nós estamos, assim, desejosos que ele realmente aconteça. Primeiro, ele vai ser para que secretaria, Cláudia? Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo, aqui em Goiás. Tá. Primeiro, porque uma das questões que para a gente era muito importante são as condições objetivas de formação. Isso para a gente a gente não ia abrir mão disso,
né? E a gente sabe que o nosso colega que está na educação básica, o nosso professor que está na educação básica, ele não tem tempo. Ele não tem tempo. E uma das questões que para nós custava muito caro era, eu não gostaria que pegasse o sábado deles e jogasse como letivo e o obrigasse a fazer um curso de formação de IA generativa e educação. Não era essa a nossa intenção. Então, por isso que eu falei para vocês que eu tive que usar alguns clichês mesmo, alguns slogans, para a gente conseguir ofertar, porque depois de muita conversa, de longas conversas, na verdade, a gente conseguiu ofertar no horário de trabalho docente mesmo, no horário do trabalho. Então, essa para a gente já foi uma conquista. Nossa, isso é muita conquista, né? Porque formação em serviço é algo Em que foi serviço, tirado Adriana. do mapa. Foi Adriana, tirado. e foi, mas assim, não foi brincadeira, sabe? Eu sei, porque Foi eu trabalhei na muito Secretaria Municipal de São Paulo e a gente conseguiu desenvolver formações em serviço, mas assim, uma briga, isso na década de briga. 90, na E década de assim, 1990. Agora, então, e eu não sou desse município, gente. Eu resido em outro município, trabalho nos dois programas, um em cada um município diferente também, mas no meu município mesmo a gente não conseguiu esse espaço. E depois de muita conversa nesse, porque eles não queriam aceitar que fosse em serviço. Então, assim, essa foi uma das questões. Depois disso, um ano pensando no curso, a gente pensou assim, gente, a gente queria além do instrumental. E isso também, para quem está pensando a formação, não é fácil também. não é Sabe, fácil. gente, não é fácil. E foi bom eu ter vivido isso, assim, esse um ano intenso, porque eu vi que muitas vezes a gente destaca tanto a lógica instrumental que está ali, né? Eu mesma já fiz isso em muitas pesquisas, de destacar a presença da lógica instrumental na formação inicial de professores, mas a gente não entender, mas como fazer isso diferente, né? Porque olha só, e aí por isso que eu falei, né? A sua pergunta tem sido um desafio para a gente. Eu cancelei as férias agora para poder trabalhar com isso junto com o Jonatas. Primeiro a gente tem tentado entender da seguinte forma, da gente não paradoxizar pedagogia, tecnologia e processos formativos. Esse tem sido uma frase que eu falo que é até de impacto para ficar andando com a gente o tempo todo. Não paradoxizar. E partindo daí, trazer as concepções pedagógicas. A gente estava no CIET aí lá em São Carlos, na semana passada, anterior, estou até perdida no tempo, mas a gente estava lá. Eu estava online no CIET também. Sério, Adriana, É. que bom. Então, assim, lá em São Carlos, a gente percebeu o seguinte: não foi apresentado, a gente estava ansioso para ouvir também, para ver se tinha uma saída assim para a gente, né? De como então não paradoxizar pedagogia, tecnologia e processos formativos. Mas uma das coisas que saltou para a gente no CIET ainda é a necessidade da presença de concepções pedagógicas para não paradoxizar nessa formação. Então, essa tem sido uma alternativa, é um movimento, mas o pessoal quer aprender a usar. Não adianta também chegar, vamos imaginar que parte desses professores nunca ouviu falar de IA generativa, né? Então não tem como. Vai ter, sim, que ter Eu uma acho assim, formação. você sabe que eu acho que cada vez mais a gente está retomando alguns dos nossos grandes mestres, os clássicos, né? Porque eles acabam nos trazendo respostas muito contemporâneas, né? Odiernas. E aí isso que você está falando, você, Paulinha, me remete ao Papert, né? Por mais que as pessoas falem, ai, Papert, pois é, até pouco tempo todo mundo falava, ai, Papert, e eu ficava quieta porque eu adoro, sempre gostei, conheci pessoalmente, tive o privilégio de conhecer pessoalmente, né? Naquele livro A Máquina das Crianças, que eu acho que todo mundo tem que reler, né? A gente tem que trazer de novo para as nossas salas de aula, ele contava uma história de um curso de verão que ele estava formando professores num desses cursos de verão, e é lógico que era a linguagem logo que ele estava fazendo, trabalhando, e aí ele começa a ouvir assim de uma professora: ai, meus alunos vão amar.
Ai, meus alunos vão amar. E ele começou a ficar irritado e com raiva da professora. Ele não sabia por que ele tinha irritação e raiva da professora por ela falar isso. Até que caiu a ficha, né? Ou seja, ele teve, né, uma iluminação que ele virou e falou assim: esse curso não é para os seus alunos, é para você. Enquanto você não entender que o curso você tem que gostar, não adianta você pensar que seus alunos vão gostar. E é isso. Eu acho que a gente... E isso tem a ver com as concepções que você está trazendo, né? Sim. E com o processo formativo. Ou seja, por isso que a questão da praxis freiriana, né, por conta disso, ela tem esse poder transformador. Agora, a grande questão não é trabalhar simplesmente a concepção, que a gente tenta trabalhar a vida inteira na formação de professores. É como mudar a concepção. Porque o professor que, por exemplo, se inscreve livremente nos nossos cursos ou pede para entrar nos nossos grupos, ele não está precisando se transformar, porque ele mesmo já foi atrás, né? O problema é aquele professor que ainda quer o modelo porque ele é neoliberal, porque ele acredita, né, nisso. Ele não consegue entender o que a Paulinha está falando, né, dessas transformações diferentes, né? Enfim, que é o desafio mesmo, né? A gente está se deparando com os grandes nós da educação, né? E aí a gente tem tentado trazer isso. É um movimento mesmo dialético, pensando o seguinte: você vai pensar um planejamento de aula, imaginando que precisa identificar, né, competências, vamos dizer assim, não é bem um termo, mas vamos imaginar competências de identificar, analisar, comparar, relacionar com criação de atividades, por exemplo, atividade vai ser tema tal, precisa de uma finalidade, tem uma natureza e tem uma finalidade pedagógica. Então, eu vou pegar qualquer tecnologia de IA para fazer isso? Não, então eu tenho também que ter a possibilidade de saber qual tecnologia eu preciso, com qual finalidade educativa eu vou usar, a que concepção pedagógica que ele nos remete. Então, assim, Adriana, Juliana, Paula, a gente tem uma clareza que nós não vamos resolver as questões, nós não estamos indo com essa. Eu também não estou junto com o pessoal da cátedra e nem no grupo de pesquisa que eu atuo, eu não estou com essa expectativa. Mas, por outro lado, eu também não gostaria de esperar um. Eu estou esperando há mais de 20 anos um campo da totalidade de todos os anseios de uma visão muito hegeliana, muito idealista, e que não saiu. E aí, enquanto isso, quando você vai para a escola, você chega lá na escola, você vê os nossos colegas recebendo pacotes prontos, porque, como você falou, é a concepção que eles têm pedagógica ali do processo. E eles recebem esses pacotes e usam, né? Eles não entendem, por exemplo, do processo da captura de dados que está tendo deles, quando eles estão usando os e-mails de um Gmail, por exemplo. Mas isso também não teve, foi possibilitado a eles, né? Não E sei, mais, né? isso para mim Ok, ainda que. E mesmo nós, né, que sabemos disso, o que a gente faz com isso? Que é um pouco do que a Paula falou. A gente está aprendendo a fazer pergunta, mas o que a gente faz com a resposta? Porque assim, o que a gente faz com isso? Ok, eu sei que eles estão capturando meus dados, blá, blá, blá. Nós todos aqui ensinamos as inteligências artificiais generativas a se comportarem mais humanamente, principalmente na pandemia, quando a gente teve tudo aberto e tal. Isso, nós fomos professores dessas inteligências artificiais. E aí, a gente faz o que com isso, com essa informação? A gente, né, é uma questão também. Eu achei interessante quando eu vi o link que vocês enviaram, né, da RNP. Olha, estou junto com o pessoal do Manifesto da Soberania Digital, temos tentando criar algumas plataformas mesmo de busca científica em base de dados de código aberto, temos pesquisa desenvolvendo sobre isso, ok. Mas eu gostaria muito de poder usar uma RNP na minha instituição. Mas, infelizmente, não vai dar certo, gente, vai travar tudo. Não tem. Então, assim, são questões, Adriana e Juliana e Paula, que a gente tem que estar pensando junto, sabe? Agora, essa questão da formação,
Mas vai para travar tudo mim por quê? hoje. Porque os links são muito ruins, é isso? Ruins, Adriana, ruins. Então, por Olha exemplo, não só, tem uma eu tô. possibilidade de uma gravação, a internet não funciona legal. Mas então, olha só, eu estou usando a RNP, né? Eu uso pelo CAF, porque se eu usar pela minha universidade, eu não consigo gravar, eu só consigo gravar porque é pelo CAF. Mas eu tive, o primeiro contato que eu tive com a RNP foi a partir de de uma ajuda, né, de uma amiga em comum minha, da Paula, não sei se você conhece, que é a Simone Lucena, né? Ela usa há bastante tempo, tal, pela Federal, né, ai meu Deus, de Sergipe, e, e lá eles têm esse problema também de link. Só que ela, depois até você pode conversar com ela. Eu não sei, ela explicou, mas assim, eu nunca tive esse problema. Eu, por exemplo, eu não fico. Ela sabe qual é o link que ela tem que pegar naquele horário. Ela descobriu, né, links de onde está vindo, para onde está indo, não sei o que lá, então ela marca e consegue acessar. De repente, acho que é uma estratégia interessante para vocês usarem aí, né? Porque aqui na Unirio, a gente usou sempre muito, né? Foi incentivado, inclusive, a usar o Meeting, só que agora, depois da pandemia, eles tiraram a possibilidade de gravar pelo Meeting, né? E eu já queria, há muito tempo, estar usando só as que não são proprietárias, né? Então, eu estou priorizando, mas eu uso, querendo ou não, eu acabo usando o Classroom, porque o Moodle daqui da Unirio, ele é inacessível, ele é muito complicado. Então, são coisas que a gente vai tendo que fazer, né? Não tem como. É, mas é isso, eu acho que um pouco do que eu venho pesquisando, sabe, tem sido, para mim, está se configurando cada vez mais em torno desse eixo, trabalho, formação e trabalho docente, trabalho pedagógico didático. A questão só, por exemplo, nesse curso, gente, não ia dar para mexer com currículo. Oi? Não ia dar para mexer com currículo agora. A gente pode até pensar as questões do currículo, as questões curriculares, a dinâmica curricular, mas não ia. Também a gente tem certeza que a gente não vai dar conta da dinâmica instrumental. Mas por que que a dinâmica pedagógica está ficando sempre aquém? E aí nós ouvimos alguns professores antes para contribuir, porque nós percebemos, sabe, que nós estávamos na mesma lógica. A gente começou a entrar na mesma lógica instrumental de criação do curso. E aí a gente chegou um momento que a gente falou, não, peraí, vamos ouvir os professores, né? Como é uma pesquisa que é aprovada pelo CEP, vamos ouvir. Então a gente mudou a dinâmica um pouco da metodologia da pesquisa e a partir dessa escuta mesmo, da praxis dos professores, eles trouxeram elementos pedagógicos para a gente para pensar como que eles querem trabalhar, pensar a questão da IA generativa para o trabalho pedagógico didático, mas eles nos trouxeram elementos, eles, né? Essa é uma questão importante, essa questão da escuta dos professores, você colocou também em um certo momento, o quanto muitas vezes, inclusive nós né, na academia, nas pesquisas, às vezes a gente, né, estou falando genericamente, mas acontece muito, né, das pessoas coletarem dados dos professores e realmente não escutá-los, né, e acontece muito, né, é a coleta e a produção junto com eles, né, então acho que a gente tem que, quando a gente faz um curso, de fazer junto, né, e até problematizar essas questões, porque é isso, a gente não pode, se a gente chega, que muitas vezes acontece, a gente fala, poxa, né, a gente tensiona de uma tal maneira nessa coisa muito anti-instrumental, né, ou sendo contra tudo que eles fazem, né? Então, por exemplo, a questão do foco no expositivo, né? na questão de fazer atividade muito reativa. Então, como é que você problematiza essas questões sem, né, para que ele perceba que existem outras possibilidades? Outra coisa que é muito complicada, que
exige uma mudança, inclusive metodológica, científica, né? A questão de evidências, né? Do que é considerado evidência de tudo, né? Porque, assim, por exemplo, sei lá, eu tenho um colega que evidência, o que é evidência de aprendizagem, né? Então, o PET scan, sei lá, algumas coisas biológicas, né? É muito mais importante do que você. Então, assim, ou tem que reduzir tudo a uma atividade reativa, porque a atividade reativa tem o resultado. Que resultado é esse? Né? E como a gente trabalha explicitando a própria autoria do aluno, como é que você enxerga essa autoria? Como é que então, esse trabalho eu tenho feito bastante de apoio à explicitação dos processos e de a gente conseguir pensar que tem como a gente olhar, mesmo um curso de larga escala, é o que eu escuto. Imagina, eu vou fazer para 800 professores, como é que eu vou fazer algo que é mais por projeto, que é mais autoral, que tem uma produção. Eu não tenho, eu sozinho, não vou. Como é que eu vou fazer a correção disso? Né? A ideia de correção. E como você. Aí eu sempre brinco, mas como é que você não sabe? Então você faz uma múltipla escolha, que garantia que você tem que o cara não chutou, né? Aquela coisa assim, né? Não é mais fácil você fazer uma produção e ele pode ou fazer uma discussão em pares, ou ele mesmo se autoavaliar, ou ter outros. Né? Tem várias coisas de possibilidade de você ajudar ele a olhar para aquilo que ele fez, né? E aprimorar. Então, tem todo o processo, mesmo eles estão falando de concepção pedagógica. A Adriana viu, eu faço umas coisas meio malucas, mas eu fiz um jogo e esse jogo virou peças físicas, a gente fez várias coisas de concepções pedagógicas com cores. E aí, quando eles montavam os seus planejamentos, a partir das coisas que eles escolhiam, não era bem a concepção fechada em si, porque isso seria impossível. Mas algumas naturezas de concepções pedagógicas, então mais comportamentais, mais interacionistas, mais socio-interacionistas. E aí, dependendo de como ele montava o planejamento, ele tinha que fazer um desenho e tinha determinadas cores, ele olhava o que precisava, não para fechar ou para julgar, mas para discutir. Para você, o que você percebeu no seu planejamento? Porque, assim, o que que o mais professor tem sido feito, que tem mais vendido para professor fazer, é planejamento. Eu escutei num seminário de inovação curricular da Unicamp, tá? Que a Univesp fez 900, assim, ela, a partir da ementa, punha na IA e fazia os planos da disciplina. E pronto, o professor só corrigia. E isso, assim, né? E a gente está vendo, eu vi vários aplicativos de IA para fazer planos. Eu tenho feito uma pesquisa etnográfica no que tipo de coisa que se tem vendido para IA, para pesquisa e para professores. Eles sempre, o discurso de venda é sempre esse. Você já sai com o plano pronto, você já sai com o slide pronto, você sai, né? Tudo bem, a gente entende, né, a necessidade de sobrevivência que esse professor tem, mas, assim, é tirar completamente a possibilidade autoral. E as plataformas estão fazendo isso de várias maneiras, né? Sempre existe material didático, né? Não é que eu estou estudando, mas antes você tinha escolhas. Agora, a coisa é tão fechada, tão controlada, que as escolhas estão diminuindo muito. A coerção está sendo muito. A coerção e a vigilância está sendo maior do que se imaginava, né? Porque eu sempre imaginei que, não sei, eu tinha uma ideia que seria impossível essa vigilância que tem hoje, porque eu falava assim, gente, a coisa é tão
complexa, como é que você vai cercar a rede, né? Mas eles fizeram, porque as pessoas né, fizeram as caixinhas, os algoritmos contribuíram muito para isso, né? Então a gente está. Então, eu acho que, como eu falei no começo, o que a gente tem que fazer para tentar combater essa lógica é a gente oferecer o que eles têm de especial, o que eles têm de diferente, de singular, despertar isso. Porque cada professor tem uma prática singular. E se a gente não trazer isso à tona nas formações, né, a gente não desenvolve, a gente não, né, vai ser mecanizado mesmo. Daí eles vão, vai facilitar meu trabalho, mas eu estou matando o que eu tenho de especial e o que eu contribuo, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que até teu microfone estava fechado, Adriana, desculpa. Não, é que eu fico pensando, sabe, se às vezes assim, eu me dá uma sensação que, vamos pensar nos planos, né, planejamentos, os planos que hoje você tem IA que faz, tal, né? Eu às vezes olho aquilo e falo assim, bem feito. Quem manda pedir plano que é só pro forma? Quem manda pedir plano que só vai engavetar? Tem mais é que usar IA para fazer esses planos, sim, porque esses planos não servem para nada. Então, já que não servem para nada, que seja mecanizado por uma IA, né? E aí eu fico pensando, e aí a provocação que eu queria fazer também, né, para vocês, nós como cientistas, né, como professoras que tem que produzir, que estamos em programas de pós-graduação e temos que produzir artigo, produzir. Ok, eu tenho testado algumas IAs que já estão fazendo artigos científicos. São ruins os artigos, né? Mas são textos que, por exemplo, um aluno de graduação apresentaria, né? E a gente até ficaria feliz com aquele texto, se o aluno de graduação apresentar. Só que isso é só o começo, daqui a pouco as IAs vão sim apresentar artigos científicos bem fundamentados, né, bem embasados, no modelo que as revistas têm pedido para nós e que muitas vezes reprovam quando a gente tem criatividade, porque as revistas muitas vezes não querem criatividade, porque elas não querem gente que transgrida. Então, quanto mais você seguir o modelão, melhor. E aí eu fico falando assim, então pronto, acabaram os nossos problemas, nós vamos começar a usar IA para ter aprovação em revista que quer nesse modelão clássico, né? E eu acho que assim, isso sinceramente não me preocupa, não me preocupa. Eu acho que as pessoas vão começar a ter, sim, talvez isso seja a nossa libertação, sabe? Porque as pessoas vão começar, talvez, a valorizar o que é criativo mesmo, né? O que é nosso, né? O que a gente sabe fazer de melhor. E eu acho que isso vai nos libertar desse ponto de vista. Por outro lado, uma questão que eu tenho feito, que eu queria partilhar com vocês, é assim, eu tenho falado muito, desde que eu comecei a estudar, eu faço duas questões, né? A quem se destina e a quem atende essas IAs. Porque eu fico pensando, daqui 30 anos, né? A geração que está agora na escola, começando lá no primeiro ano, né, do Fundamental 1, na primeira série, se ela começar a usar massivamente a IA generativa para produções textuais e etc., né, o que será desse futuro adulto daqui 20, 30 anos? Porque nós temos a capacidade de criticar e de criar autoria e de criar. Agora, por que eu estou perguntando isso? Porque, além dessa questão, né, do que será daqui 30 anos, eu já escutei colegas da pós virarem e falar assim, pelo menos agora a gente pelo menos vai ter textos bem escritos dos nossos alunos, porque muitos não sabem escrever. Eu falei, pois é, a IA vai continuar escrevendo bem, mas e os nossos alunos vão continuar não sabendo escrever? Então, são essas questões, né? E aí vem aquilo que a gente tem ouvido. Agora meus alunos vão pedir tudo para escrever à mão, né? Ou então,
ou seja, não aceito mais nada feito por máquina, né? Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso também. Então, eu penso que uma das questões que mais saltam para a gente hoje é a criatividade. Mas uma das outras, entre outras que eu considero essencial, é a formação do pensamento científico. Nunca foi tão, como diz Paulo Freire, né? Nunca foi tão carregado de boniteza a ideia de você constituir um pensamento a partir do que você está ouvindo, a partir do tempo de leitura, de um tempo de reflexão, de você poder identificar, analisar, comparar, refletir sobre aquilo que você está. Isso nunca foi tão importante como tem sido agora, né? Com a questão da IA generativa, por exemplo. Essas questões, a quem se destina, a quem atende, são questões também que a gente sabe que está carregado de interesses econômicos por trás, por exemplo, disso daí. E quem que vai atender vai estar diretamente relacionado na ideia da aquisição, para quem se destina e para quem vai atender. Quem vai consumir, entre aspas, isso daí? Que morfologia é essa do trabalho que está trazendo, que traz implicações para a gente, desde a educação básica e educação superior, que traz implicações para a gente, por exemplo, na formação, na pós-graduação, para pesquisa, para ensino. Então, essas questões, assim, sabe, quando a gente olha e pega os documentos, por exemplo, as diretrizes, são diretrizes que têm já interesses embutidos ali, interesses econômicos embutidos. Eu não sei necessariamente, eu acredito que não, que esses interesses não estejam preocupados com a formação do pensamento crítico, com a ideia de desenvolver a criatividade, seja no espectro docente ou discente. Não acredito. Agora, por exemplo, eu faço uso das tecnologias de IA, né? Desde tecnologias que são de código aberto, desde tecnologias que são proprietárias. Eu faço uso como pesquisadora. E eu, particularmente, hoje eu considero muito mais difícil de realizar o meu trabalho quando eu uso. Os meus orientandos, eu cheguei a passar a minha senha para eles, nos que são pagos, eles não querem usar. Por quê? Porque foi um trabalho que a gente foi pensando junto o uso da IA generativa e eles perceberam que para eles tentarem trazer ali o pensamento mesmo autoral, o pensamento protagonista deles, eles estavam levando muito mais trabalho, muito mais tempo, vamos dizer assim, quando eles estavam fazendo uso da IA do que quando eles estavam fazendo sem o uso da IA. Eles falaram para mim que não. Eu considero o meu trabalho quando eu uso mais complexo. Mas por quê? Porque eu quero imprimir nas minhas produções as minhas características, a minha singularidade, a minha especificidade, a minha concepção teórica, né? E isso a IA não traz. Ela traz um trabalho que é mecanizado, né, Com Adriana? certeza, Ela me ajuda a criar tabelas, que é uma coisa que eu odeio criar. Ela me ajuda a criar quadros. Ótimo, isso para mim está me ajudando bastante. Algumas imagens, mas o que é singular, que é nosso mesmo, sabe? Que traz outra característica da nossa formação, isso daí ela não traz, porque ela é treinada, né? E tem uma coisa também, a gente que dá dados para ela, a gente dá dados, ela regenera aquilo ali e transforma em outros dados. E aí? Então, assim, a quem se destina, a quem atende, gente, eu fico muito preocupada é com as escolas com as nossas escolas de educação básica pública, principalmente. Porque a quem se destina, a quem atende, a gente sabe muito bem que interesses econômicos tem por trás, exatamente. tem muita indústria nascendo, muita empresa nascendo, já vendendo produtos, né? Muito secretário da educação, né, Paulinha, em Oh, São Paulo, oh, enriquecendo, né? não, e assim, nós, enquanto, né, a gente dentro das instituições de ensino superior, a gente está produzindo, a gente tem feito avanço, sim, que a gente pode levar isso para a educação. Então, fica aquela coisa, né, interesses econômicos envolvidos, eles justificam usando as diretrizes, dos organismos multilaterais, e aí, infelizmente, quem acaba sendo penalizado com tudo isso são os professores e os estudantes, são as escolas.
Eu tenho uma clareza que a gente não dá conta de resolver mais tudo isso, sabe? Eu não carrego isso comigo mais. Mas eu também não desisto. Eu penso que a gente tem que unir, estar estudando, mesmo que tenhamos pensamentos epistemológicos distintos muitas vezes, mas a gente encontrar essas saídas, sabe? Adriana, Paula, Bruno, Juliana, eu acho que a gente encontrar essas saídas pensando justamente o quê? Na educação básica, pública, no ensino superior, né? No meu programa mesmo de pós, um dos meus colegas, porque eu consigo perceber muitas vezes a escrita gerada por IA, né? Eu acho que talvez até pelo uso eu tenho que tomar um cuidado, como eu falei para vocês. O meu trabalho hoje é dobrado, porque se você usa alguma coisa de um texto que foi gerado pela IA, ele tem um texto muito mecanizado e muitas vezes, como disse a Paula, com alucinações, porque ele traz erros. Então, assim, leva muito tempo para você retrabalhar aquilo ali, refazer aquilo ali. Eu não faço muita questão, mas eu consigo identificar muitas escritas porque tem uma coisa que só nós professores temos. Nós conhecemos os nossos estudantes. Quando a gente acompanha eles de perto ali mesmo, a gente conhece. Eu falo que é até poético isso, mas a gente conhece a É singularidade verdade, a gente deles, conhece. as especificidades, a escrita. E aí o pessoal do meu programa brincou e falou assim: ah, tá virando detectora de IA. Eu falei: não, eu vejo muito pelo contrário. Eu acho que assim, os meninos estão usando a IA nas pesquisas, nas dissertações, nas teses, ou mesmo os TCCs, ou artigo, enfim. Mas os meninos não estão sabendo usar, porque a gente também não está sabendo orientar, né? Não é nem fugir, igual eu estou vendo os meus próprios orientantes não quiseram a minha própria senha, eu ia falar para eles, pode usar, não é isso. Porque a IA, ela é extremamente didática, mas ela não é pedagógica, ela não é pedagógica. Então é a gente buscar elementos de como que a gente vai dar conta de fazer isso daí. Se a formação não chegar para mim, fica difícil dela chegar para o estudante, a coisa não é proibir. Não é isso, a gente já saiu dessa esfera há muitos, acho que há muitos anos, eu espero. Não Eu é acho que isso mais. nós aqui saímos, mas se a gente for ver, a educação no Brasil ainda não saiu dessa esfera, infelizmente. Fala, Infelizmente, Adriana. Paulinha. Paula travou, será? Eu Acho acho que que sim. travou. Aí voltou. Ah, você tá. Acho que ela tá travada. Tá travada, Paula? Oi, voltei. Acho que deu uma Ah, quedinha. e acho que caiu mesmo. Caiu de vez agora. Acho que caiu. Agora caiu de vez. Gente, olha só. Eu acho que esse assunto é um assunto que é muito pano para manga. A gente não tem, né? Já ia até pedir para vocês irem finalizando, para a gente poder, porque é bastante tempo, eu acho que a gente, depois de um dia de trabalho, né? Ou então de passeio, né, Paulinha? Mas eu queria, então, primeiro, agradecer muitíssimo, né, a presença de vocês, essas reflexões, essas provocações, muitas questões que, né, vocês trouxeram, a gente tem feito, outras são novas e eu acho que a gente só pode agradecer. E assim, espero que a gente possa voltar a conversar, né? À medida que vocês tiverem também o desejo e quiserem conversar, eu acho que a gente não precisa acionar, né? Assim, o convite formal, né? Mas eu acho que a gente pode falar, olha, quero conversar de novo, quero trazer mais gente, porque a gente precisa desses espaços. Senão a gente fica só palestrando, né? Ou então fica só dentro do nosso grupo. E é importante a gente, né? Eu estou encantada, né? Com tantas informações, com tantas reflexões e tantas provocações que vocês trouxeram. Eu só posso agradecer muitíssimo e esperar que a gente possa se ver em breve. Vou passar para vocês agora, para que vocês possam aí fechar ou fazer algumas considerações, que vocês, né, deixar em aberto para a gente, enfim, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer mesmo. Fiquei muito feliz com o convite, Bruno, Adriana, Juliana. Um prazer muito grande conhecê-la, Paula.
igual eu falei para vocês, eu tento não pensar em caixotes, em caixas. Eu acho que isso está me permitindo transitar por alguns espaços, por exemplo, como na cátedra, né? A Cátedra Oscar Sala, nós somos um grupo de pesquisadores, nós temos pensamentos distintos, o que é muito bom, eu acho que é isso que soma, e com experiências também distintas, e a gente tem conseguido, assim, trabalhar muito bem, né? E depois deixar o convite para vocês conhecerem também o trabalho da cátedra, do GT de Educação. Vou estar compartilhando no WhatsApp da Adriana o nosso site, a gente criou, onde a gente está colocando inserindo as nossas produções, e um infográfico também do uso responsável da, da IA generativa na educação. É um texto também que a gente conseguiu publicar hoje. Enfim, eu acho que são estudos que a gente vem construindo. Já está claro para a gente que a lógica instrumental, ela não, por si só, ela não funciona, mas também tá claro, desculpa, gente, está claro também que ela requer uma dinâmica, um movimento pedagógico também que ainda não tem, né? Então, assim, são questões que a gente está pensando junto e eu espero poder continuar pensando com vocês. Agradeço muito o convite, viu, Adriana, Bruno. Espero em algum momento estar aí com vocês, quem sabe, no Rio, né? Com Uma certeza. delícia. Eu ia muito para o Rio quando eu estava estudando aí. Venha assim quando quiser, né? Eu acho que a gente Ah, é uma precisa fazer delícia, gente. mais encontros presenciais, né? A gente já tem feito muito online, mas o presencial ele precisa acontecer. O que nos falta é só um pequeno detalhe que chama verba, sabe? Eba, fica o convite para vocês virem aqui para Goiás também, Com certeza, vamos tá marcar com a mais gente. coisas e nos dê Isso, notícia, muito né, obrigada. desse curso, né, se você puder partilhar. Eu e Juliana, junto com o meu doutorando, nós estamos também criando um curso, né, um piloto que depois a Juliana vai desenvolver na rede, né, Olha, mas assim a gente também pode trocar essas figurinhas. sim. Na verdade, eu Então, assim, adorei você gente, falando desse seu curso, já pensando exatamente o que a Adriana pontuou, entendeu? Porque a gente vai gente, precisar muito mesmo eu da falo assim que fonte. Juliana, a gente apanhou demais ao longo, é porque a gente quer muito, sabe? Fazer isso acontecer. Depois eu posso apresentar o Jonatas para vocês também, é porque a gente quer muito, mas a gente apanhou muito. A gente vai primeiro, Cláudia, fazer uma disciplina na pós, agora. Resolvemos assim, né, de pronto. Aí depois, essa disciplina, a gente espera que ela nos dê elementos para esquematizar melhor o curso, você entendeu? Porque aí a gente vai abrir para quem participar da disciplina nos ajudar a construir isso, entendeu? Então a gente está partindo por aí. Bruno, você queria falar alguma Desculpa a coisa? pergunta, Adriana, mas qual que é a disciplina? Desculpe a pergunta, A assim, mas... disciplina ela é uma disciplina optativa na pós-graduação e vai chamar Inteligência Artificial Generativa e Educação. E ela vai ser ofertada online também? Ela vai ser híbrida, né? Porque a gente aqui Ah, não pode é? fazer totalmente online, né? Mas eu e Ju, a gente pretende fazer com 2 encontros presenciais e o resto tudo online, porque a gente quer exatamente abrir um pouquinho mais, né? Não teremos muitas vagas, mas a gente quer fazer isso. Depois, se você se Depois, interessar, se eu posso você... te partilhar. eu gostaria, para as minhas orientandas do mestrado, se Tá, for possível, eu gostaria muito, que elas estão tá ótimo. investigando também. Legal, legal, legal. Fala, Bruno. Não, rapidinho, fazendo um adendo, também não quero estender muito, vocês já falaram coisas muito boas, mas uma coisa que a Adriana sempre falou pra gente no Grupar, no nosso grupo de pesquisa desde o início, para a gente poder criticar e entender quais são as problemáticas da inteligência artificial, a gente tem que usar elas também. Porque você falou esse negócio de você ter oferecido a senha e eles não quererem usar. Só que quando a gente usa, a gente vê, caramba, isso é bom, isso é ruim. Porque, por exemplo, na nossa outra roda de conversa que a gente fez sobre esse tema, eu trouxe isso, a minha experiência. Vou falar bem rapidinho aqui. Várias vezes, quando eu estou fazendo meu TCC, meus trabalhos acadêmicos, eu me encontro com bloqueio mental.
Então, aí eu chego no chat GPT e falo assim, ó, tô com um bloqueio mental sobre tal tema. Me ajude a desmembrar essa questão, me ajude a trazer perguntas que eu possa problematizar. E ele traz perguntas que eu fico, caramba, eu não tinha parado para pensar nesse lado. Então, tipo, eu acho que a gente usar a IA, porque a gente também não pode só criticar, porque ela também tem um lado bom. Então, eu acho que a gente tem que saber usar, é o que a Adriana sempre fala. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente pesquisa um tema que a gente já conhece, por exemplo, eu nem falei isso para vocês, né? Eu sou do curso de História, eu não sou de Pedagogia, sou do curso de História, e o meu tema de pesquisa é crise 29, nos Estados Unidos. Então, quando eu fui fazendo os trabalhos, depois do meu TCC sobre a crise, porque quando eu fiz o TCC não tinha ChatGPT ainda, né? ChatGPT foi uma coisa depois, porque eu estou fazendo a minha segunda graduação, que é a licenciatura. Aí eu queria fazer um trabalho novo sobre o meu tema, aí eu falei, cara, vou jogar no ChatGPT esse tema. Porque como a gente já conhece o tema que a gente pesquisa, a gente já sabe o que ele trouxe de errado e o que ele trouxe de uma ideia boa. Porque, por exemplo, eu acho que o problema de usar IA, por exemplo, os alunos na escola e tal, é que eles não sabem o tema que eles estão pesquisando, então qualquer informação que eles lerem do chat GPT, por exemplo, eles vão falar assim, nossa, é isso. Mas eu acho que se a gente tiver, conversar sobre, pô, quer usar a inteligência artificial? Vamos primeiro estudar esse tema, vamos tentar entender um pouco, pelo menos o contexto do tema que a gente está estudando, conceitos base, porque se você pesquisar no chat, perguntar para ele, você vai entender, opa, peraí, eu estudei isso no livro, isso está errado. Ah, não, pô, isso aí que ele falou, ele tá realmente tá certo. Então, eu acho que usar a IA dessa forma foi uma forma que eu achei boa para mim. E foi o que eu falei, ela é muito boa para você tirar problemas mentais bloqueios mentais da sua cabeça. Ah, tô com dúvida. Joga para ele, ele te manda 10 e 10. Você pode usar uma só, mas cara, é muito bom. Então fica esse convite também para eles, pro pessoal que você falou que não quer usar, porque se eles usarem, eles podem não querer abarcar nenhum conhecimento que o chat ou alguma IA traz para eles. Só que eles verem como funciona, eles fazerem uma pergunta para o chat, o que eles respondem, eles podem até pensar mais em problemáticas para escrever o trabalho e ajudar vocês na pesquisa. Eu acho que é isso. Essa é a minha contribuição. Falei muito, vou. Valeu, querido. Fala, Ah, Paulinho. então, mas é por aí mesmo. Na verdade, a questão é que a gente tem essa cultura da pergunta e resposta, né? E muitas vezes, às vezes, uma resposta errada ela pode ser mais importante, às vezes, do que uma resposta que parece certa, né? Às vezes, aquele absurdo, aquilo te incomoda tanto que você tem que reescrever sobre aquilo. Então, e também o efeito página em branco. Eu sempre brinco, né? Eu trabalho com profissional de design educacional. Eu sempre falo, uma coisa que a gente sempre fala para eles é o seguinte, quando eles trabalham com o professor, só fica bravo, mas é a tática que eu digo para ele. A gente fala assim, isso eu ouvi uma vez, eu nunca esqueci. Assim, professor, ele não gosta de fazer, professor gosta de corrigir. Então, ele demora para escrever. Demora, você pede, ele não entrega o texto, você pede, ele não entrega o texto. Aí eu falo, sabe o que vocês fazem? Escreve qualquer besteira. Ah, como você está demorando, eu vou escrever. Aí escreve qualquer besteira e manda para eles. A hora que eles vão olhar aquela besteira, eles vão ficar com raiva e vão escrever. Né? Porque ele, não, isso está errado. E aí o chat GPT, ele tem esse efeito, sabe? Porque assim, o professor de repente ele olha e fala assim, não, isso está errado. E aí ele trabalha em cima disso. Né? Por isso que a Cláudia falou que às vezes dá mais trabalho. Que aí você quer, né, refutar e não sei o quê. Então isso é uma tática que o professor funciona bem. Né? A gente sempre falou, era uma tática para fazer os professores que não entregavam as coisas entregar. Né? A gente tinha esse combinado com os alunos, com os designers. Mas falando sério, eu acho que a gente tem. Eu acho que essa experimentação do fazer, ela é importante. E aí tem essa diferença do fazer instrumental. Então, instrumental fechado, de um fazer refletido. Esse é o ponto. Não é que a gente tem que ser contra o fazer, do como fazer. Né? A gente tem que fazer e refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Porque muitas vezes, também um outro problema acadêmico é que a gente tenta
Aí vamos pensar primeiro, conceituar, para depois vocês não. Faz. Ih, acho que travou. Travou a conexão? Né? Adriano, o seu microfone eu acho que está desligado. Ah, obrigada. Paulinha, não sei se você está nos ouvindo, mas sua conexão está travada. Bom, Parece assim que que ela travou mesmo agora. agora travou de vez, acho. Bom, talvez ela consiga voltar para concluir. Mas é isso, eu acho que assim, a gente tem muita coisa, né, para poder, porque como o Bruno lembrou, né, no início da fala dele, é muito recente a questão das IA generativas no contexto, né, social. Né? É claro que elas já existiam, claro que elas já estavam, só que elas não eram acessíveis. Né? Eu acabei de receber, por exemplo, agora um tutorial do Senai, né, com um monte de recursos, né, assim, aí chama Ferramentas de Inteligência Artificial Educação Profissional. Aí tem tudo quanto é ferramenta que você imaginar, né, eles listaram 20 na realidade, né, várias, né, que a gente já usa, outras que eu ainda não conhecia, mas assim, é isso, né, isso está circulando e está circulando em forma de tutorial. Querendo ou não, é isso, né? O que usar, o que não usar. E eu acho que é importante a gente saber, né, da existência disso, até para problematizar e ver o que a gente vai fazer com isso. Né? Então. Com certeza, viu? E você falou uma coisa muito interessante, Adriana. Essa questão da IA generativa, ela não é só mais um acontecimento, por exemplo, na questão das tecnologias digitais. Não é, mas eu tenho ouvido muito que é. Que a gente tem dado muita importância a um campo, vamos dizer assim, que não necessariamente tem esse alcance todo. Eu E é por gosto isso de um que... Desculpa, achei que você tinha Oi, terminado. Juliana. Então, e assim, é muito bom quando a gente encontra possibilidades de conversa como aqui, sabe, Juliana? Eu Isso gosto de deixa um a gente termo que a Dora alegre. Kaufmann usa, que considera a IA como uma tecnologia de propósito geral, né? Que ela vem com o mesmo impacto da internet, apesar das pessoas não terem essa noção, né? E de mudar mesmo as relações humanas, em todos os aspectos, todas as atividades, né? E será que a gente está conseguindo perceber isso? Né? Eu acho que ela vem reforçar, né, um lado de quem consegue perceber isso, eu acho que ela vem reforçar o lado humano da gente. É isso que a gente, não só da criatividade, mas da ilógica humana, do erro que faz parte da nossa humanidade. Né? A gente tem que explorar exatamente, né, as relações, as emoções, coisas que nos fazem humanos. Né? Agora, como fazer isso na escola, na sala de aula, no dia a dia, no cotidiano, com aquele professor que não consegue, né, fazer formação nenhuma porque tem, né, várias matrículas, tem várias coisas burocráticas cada vez mais para preencher, de relatório, né, e é plano de aula. Quer dizer, são vários desafios, né, da gente, inclusive, perceber o que está acontecendo, né, e que está acontecendo muito rápido. Essa é uma questão muito importante, né? Eu acho Parabéns, viu, que. Bruno? Parabéns. Olha, Claudinha, o nosso grupo é um grupo aberto, então se você tiver interesse, né, em estar conosco, com certeza eu vou te chamar. A gente tem um espaço que a gente chama Grupo Arcovida. Essa conversa também é dentro desse espaço, mas que a gente às vezes chama as pessoas para falarem de temas específicos, né, mesmo no nosso curso.
a gente pretende fazer isso também. Então, assim, já sinta-se muito acolhida, né, e convidada a compor conosco, porque a partir dessas, a gente precisa estar junto, né, nessas questões para poder criar, né, caminhos mais alternativos para que as coisas aconteçam de outra forma. Ô, Paulinha, você voltou. Diga. Eu estava aqui, eu só não liguei a câmera de novo. Foi rapidinho que eu caí. Não, perdão, eu só voltei aqui. Não, mas E eu conclua, queria que também você também... agradecer. Conclua aí, querida. Não, eu acho que eu já estava concluindo, eu só também queria agradecer essa oportunidade de conversa, e eu acho que a gente precisa fazer mais isso. E aí eu vou te avisar, às vezes que eu for para o Rio com antecedência, aí você me chama pessoalmente, porque eu quero também. Claro, por favor, aí a gente organiza melhor, né? A gente, Tá bom. geralmente, às terças-feiras, a gente está lá na Unirio, né? E na sexta eu também, estou dando aula terça e sexta, e aí a gente acaba fazendo as coisas mais nesses dias, e aí a gente organiza, tá? Mas, ó, tô com saudade, a gente se viu já até em Portugal, né? Por que não vai se ver no Rio? Mas se bem que a gente se viu, né? Agora na fala do Daniel Munduruku. Muito rapidinho, não dei para conversar direito. Pois é, não deu, mas vai dar. Cláudia, venha para cá, Tá. viu? A gente Gente, adora eu vou. receber, a gente adora fazer coisas juntos. E eu vou partilhar a gravação com vocês também, porque eu acho que é bacana a gente circular as nossas ideias. Obrigada. Obrigada, Sintam-se abraçadas e abraçadas. Um beijo bem grande. Eu espero Beijo. vocês aqui também. Um beijo. E compartilhe os Adriana, cursos, os materiais. Pode deixar. A Adriana, vai me circular. orientanda, pode te enviar um e-mail para saber mais Claro. informações sobre a disciplina Claro, pode de sim, vocês, fica à vontade. Juliana? Claro. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo Tchau, carinho. tchau. Um beijo. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.